O problema da PM, né, muito longe de ser uma questão de milicianos fascistas, no Ceará particularmente, faz parte, né, e se constitui nesse momento no aspecto mais crítico da crise política nacional, né? Nós temos aí uma crise na PM em 12 estados, né? Existe aí a possibilidade de que essa crise escape completamente do controle dos governadores, do governo federal e das instituições do regime, né? E isso daí não tem nada a ver com um grupo de milicianos fascistas no Ceará. É um problema muito mais amplo do que está se apresentando aí. Qual que é a origem da crise? A origem da crise é muito clara, é a política do governo Bolsonaro, né? É a política de ajuste fiscal, é a política de contenção de gastos dos governos, né? E o que os policiais militares estão exigindo não é a implantação do fascismo no Brasil, mas é um aumento salarial, que eles esperam que seja bem acima daquilo que os trabalhadores estão conseguindo, ou seja, que não estão conseguindo absolutamente nada. Esse é o fundamento da crise, não há dúvida nenhuma. Não tem nada a ver com nenhuma... Algumas pessoas, nós tivemos oportunidade de ver, procuram apresentar o caso dos policiais como se fosse uma espécie de marcha sobre Roma do Mussolini. Não tem nada a ver isso aí. Não está acontecendo nada disso. O que nós temos é uma crise que dentro da PM vem de baixo para cima, né? A crise tem a ver com a tendência inflacionária, tem a ver com a desvalorização salarial, tem a ver com o arrocho salarial, e os policiais, como qualquer outro tipo de assalariado, né, se insurgem contra essa situação. Isso daí colocou em xeque, né, a política do governo Bolsonaro. Para algumas pessoas isso aí pode parecer uma coisa muito contraditória, porque eles consideram o seguinte, que o dado principal da situação não são os fatores objetivos que levam a um choque político entre as PMs e os governos estaduais, e também o governo federal, mas a ideologia dos participantes, o que é absurdo, porque entre os governadores você tem inclusive governadores que são quase que abertamente bolsonaristas, e sofreram a mesma pressão em todos os lugares, né? E entre os policiais há um número grande de bolsonaristas e há outros que não são bolsonaristas. Há de tudo aí, num certo sentido. Quer dizer, o centro do problema, a contradição central que leva à crise atual, né, é um conflito de interesses entre os policiais militares e os governos que estão aplicando uma política neoliberal. Isso aí não pode ser ignorado, é uma coisa objetiva, não é uma análise subjetiva da situação. Em segundo lugar, né, nós temos que dizer que o problema se agravou muito pela própria política da direita nacional e da extrema-direita, né? Há muito tempo, né, a direita vem fazendo essa demagogia, que é uma demagogia fascistoide ou fascista, né, podemos dizer, de que é necessário reprimir o crime. Isso daí levou a um aumento muito grande das forças policiais em todos os estados. O que significa que, primeiro, essas forças policiais pesam, né, na folha de pagamentos dos estados. Em segundo lugar, que quanto mais gente você tem numa determinada corporação, num determinado setor, nesse caso não é um setor econômico, porque é o aparelho repressivo do Estado, maior a possibilidade de que esses setores escapem do controle, né, das autoridades e do comando, né? É a mesma coisa, é o mesmo princípio que a gente pode aplicar aos trabalhadores numa fábrica pequena e numa fábrica grande, né? Quanto maior o seu número, maior o seu poder de pressão e tudo mais. E terceiro lugar, né, a própria imprensa capitalista não deixou de assinalar isso daí,
nós temos aí a política do presidente, demagógica do presidente da República, né? O presidente da República, o Bolsonaro, de extrema direita, uma das principais bases de apoio eleitoral dele, e militante também, que são duas coisas diferentes, são as polícias militares, é o aparato repressivo de conjunto. Quer dizer, ele sempre se apresentou e continua fazendo isso no comando do Estado Nacional, como sendo uma espécie de presidente do sindicato das forças repressivas nacional, né? Um sindicalista que defende o interesse salarial, o interesse econômico de todas essas corporações, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, etc. e tal. E, portanto, né, com a subida do Bolsonaro ao poder, logicamente que esses setores se sentem fortalecidos para aumentar suas reivindicações, né? Se sentem com bastante poder para levar adiante uma mobilização com essas características que nós estamos vendo aqui. Então, esse conjunto de fatores levou à crise entre as polícias militares, ou melhor dizendo, né? Não se trata de uma crise entre a polícia militar enquanto instituição e o governo, mas entre os policiais militares e o governo, né? Eu acho que a primeira questão que nós temos que estabelecer para poder ter uma noção clara do que está acontecendo é esse problema aí, né? E essa crise é uma crise muito grande, né? A imprensa burguesa, que analisa o problema do ponto de vista de classe, coloca a necessidade urgente de conter todo esse movimento, né? Que é necessário impedir que isso daí se espalhe, porque vai levar a uma crise política de grande magnitude. Finalmente, o que nós estamos vendo aqui é um princípio de desagregação de uma das principais forças repressivas do Estado brasileiro no seu conjunto, né? Nós temos que levar em consideração que a PM faz o patrulhamento das ruas, mantém a situação de repressão política e geral em todas as cidades, principalmente nas capitais. Quer dizer, ela não dá para dizer que ela seja o principal pilar de sustentação do Estado, porque esse pilar seriam as Forças Armadas, mas ela é, do ponto de vista imediato, a primeira trincheira do Estado, né, na repressão contra a população. A desagregação dessas forças repressivas, logicamente que vai levar a uma situação de crise total em todos os estados. Quer dizer, o movimento da PM generalizado está levando, né, a que o Estado perca o controle da sua principal força repressiva. Algumas pessoas poderiam argumentar que ele está perdendo o controle porque os policiais são de extrema direita, etc. e tal. No entanto, né, nessa crise em particular, é um fator secundário, não é o fator principal. Porque não há um embate, né, entre um Estado democrático, que seria, digamos assim, de uma maneira relativa, né, um governo do PT e as forças repressivas. O que nós temos aqui é um Estado, já nessa altura, dominado pela direita, que está perdendo o controle das forças repressivas, e isso daí, né, acentua de uma maneira extraordinariamente grande a crise política no país, né? Então o que nós temos aqui, antes de entrar no caso do Ceará, é uma crise política nacional de grande envergadura. E a imprensa burguesa registra isso, né? Quem quer que tenha lido os jornais, os grandes jornais da imprensa burguesa, por exemplo, o Jornal o Globo, né, o Jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, vai ver aí, né, que todos eles exigem um pulso firme, tanto do governo federal como do governo estadual, para conter uma crise que é muito perigosa. Todos eles criticam o governador de Minas Gerais, né, que, pressionado pelos policiais, deu um aumento de 42%, quer dizer, acima do que está sendo reivindicado pelos policiais em todo o país,
que é de cerca é bem inferior a isso daí, e, portanto, jogou gasolina na fogueira com essa decisão, né? Logicamente que aqui, embora os policiais não sejam efetivamente trabalhadores, né, como são os trabalhadores da indústria ou de outros setores, eles funcionam pelo mesmo princípio que todos os assalariados, porque eles são assalariados. Se um setor da Polícia Militar, por exemplo, Minas Gerais, consegue um aumento de 42%, é lógico que o resto vai querer o mesmo aumento. Isso aí incentiva o desenvolvimento, né, do movimento reivindicativo em todos os lugares. Por isso, a imprensa capitalista, de um modo geral, está condenando duramente o governador de Minas Gerais, que foi fazer, no entendimento deles, cortesia com chapéu alheio, quer dizer, foi lá controlar politicamente uma situação de crise, né, gastando o dinheiro do Estado e quebrando, né, num certo sentido, a política de disciplina fiscal que deveria ser mantida em todo o país. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que, antes de entrar no mérito da luta do fascismo contra da luta da família Gomes contra o fascismo, é que nós temos aqui um problema muito mais vasto. O problema da polícia não é um problema isolado nem do Ceará, muito menos ainda da cidade de Sobral, no Ceará. É um problema generalizado. Algumas pessoas procuram apresentar a coisa, né, já assinalei isso, como se nós estivéssemos aí na iminência de um levante fascista. Obviamente que não é isso que está acontecendo. O que nós temos é um movimento de natureza muito diferente, né? A tese do levante fascista não se sustenta. Bom, no Ceará a situação tende a ser mais acirrada. Bom, num certo sentido ela é acirrada em todos os lugares, mas no Ceará ela é acirrada porque há um enfrentamento entre determinados setores da Polícia Militar, em geral os setores que não fazem parte do comando da Polícia Militar, mas são setores que vieram de baixo, né? Esses setores que vieram de baixo, em geral, são também os setores que apoiam o Bolsonaro, são os setores bolsonaristas, e há um enfrentamento desses políticos, desses setores, contra a oligarquia dos Gomes, né? Aqui é importante esclarecer o seguinte, né? Antes que a gente comece a fantasiar, né, o papel do Ciro Gomes e do irmão dele, nós precisamos levar em consideração o seguinte: a família Gomes é uma típica oligarquia do Estado nordestino. Quer dizer, o que quer dizer oligarquia? Quer dizer, um grupo, né, normalmente que tem um núcleo de tipo familiar, que domina politicamente e economicamente o Estado. No Nordeste, isso daí, numa determinada época da história brasileira, isso aí foi a norma em todos os estados, né? É a época da República Velha. A República Velha, ela tinha um país que era dividido, né, e dominado por oligarquias locais. As oligarquias mais fortes formavam um bloco político, né, para controlar o Estado Nacional. É a época da República do Café com Leite, onde o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais se unificaram, onde participava o Estado do Rio de Janeiro e outros estados, né, para formar um bloco para dirigir o Estado Nacional. No Estado de São Paulo no Estado de São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro e até mesmo no Estado de Minas Gerais, a dominação oligárquica ela foi superada pelo desenvolvimento capitalista, né? Mas nos estados do Nordeste e nos estados mais atrasados do país, mais pobres, menos desenvolvidos, o predomínio das oligarquias continua. Logicamente que não é a mesma oligarquia da época da República Velha, é uma mistura de setores latifundiários que controlam o interior desses estados com os setores capitalistas, né? É uma aliança desses setores,
mas continua. Na época da ditadura, as oligarquias serviam à ditadura. Acabou a ditadura, as oligarquias passaram a ser mais dominadas por setores capitalistas e adotaram uma política, entre aspas, democrática, né? O Ceará, ele vive essa realidade, né? Há uma luta entre oligarquias e a oligarquia dominante é a oligarquia dirigida pelo Ciro Gomes, né? Quer dizer, nós não estamos diante aqui de nenhum partido de esquerda, nós estamos diante, né, de políticos que são uma oligarquia, quer dizer, uma espécie de uma ditadura política sobre estados atrasados do país. E, logicamente, que essa oligarquia, ela entra em choque com diversos setores da população, inclusive, nesse caso, com setores da polícia militar. Muita gente destacou aí, né, para demonstrar que o problema não é econômico dos policiais militares, o fato de que setores da polícia militar se elegeram, né, na luta contra o Ciro Gomes. Isso não muda em nada o caráter do que está acontecendo no Ceará, né? Uma outra coisa que a gente deve levar em consideração é que o governador do Ceará, Camilo Santana, ele vem disfarçado, fantasiado de PT, mas ele, na verdade, é um homem do Ciro Gomes. Todo mundo que conhece minimamente a política sabe disso, né? Também não é segredo para ninguém, não é que nós estamos revelando um segredo aqui, de que o Camilo Santana, ele é um cidadão, apesar da sigla do PT, completamente alinhado com o Ciro Gomes. Então nós temos uma oligarquia que se envolve aí numa série de lutas políticas, e essas lutas políticas envolvem também a polícia militar. Também é fato, como muita gente falou, que os líderes da polícia militar são todos de direita. Também seria meio que um milagre esperar que a coisa fosse distinta disso daí, né? Só faltava que a polícia militar elegesse lá um metalúrgico revolucionário do Ceará como líder, né? Como deputado federal, etc. e tal. Tudo isso daí são dados da situação que, na realidade, não alteram em nada o que está acontecendo. Outra coisa importante também que muita gente falou, né, é que só que precisa ser interpretado num sentido distinto. Muita gente falou que os policiais eles foram induzidos à greve porque vai haver eleição municipal e setores que são ligados aos policiais ou que têm influência sobre os policiais vão concorrer à prefeitura de Sobral, que é uma cidade-chave da dominação da família Gomes, né? Isso é real, que tem a eleição municipal, mas não é isso daí que determinou o movimento, porque se fosse isso daí que tivesse determinado o movimento, por que teria movimento em outros 11 estados da federação? Está todo mundo de olho na eleição de Sobral, ou é tudo problema, ou todo esse movimento é um problema meramente eleitoral? Nós não temos dúvida, né, de que os deputados da PM aí, bolsonaristas, impulsionam e procuram influenciar os policiais militares para ganhar votos na eleição, não há dúvida nenhuma disso, né? Então, esse é outro dado da situação que a gente tem que levar em consideração para entender o que está acontecendo, né?